Feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Que grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para que nós possamos, nesse momento, recapitularmos a lição. A lição, sem sombra de dúvidas, essa semana narra uma das histórias mais extraordinárias de toda a Bíblia Sagrada e da história da humanidade. É a travessia do Mar Vermelho. Um acontecimento histórico, um acontecimento ímpar, considerado como um dos maiores milagres físicos acontecidos na história do povo de Deus, na história da humanidade. E, para tanto, no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 13 e 14, nos diz, vem comigo aqui na leitura, diz o seguinte: mas Moisés disse ao povo, não tenham medo, aquietai-vos e vereis a salvação que o Senhor vos dará hoje, porque aqueles egípcios que você vê hoje, nunca mais o verão. O Senhor lutará por você. Fiquem calmos. Essa promessa foi para o povo no passado, em um momento crucial da sua história, quando eles estavam encurralhados em um deserto, em um lugar em que não tinha saído nem para a direita nem para a esquerda, só tinha o mar à vista. E por trás vinha o exército do Egito, pronto para destruí-los, com uma potência bélica imensa, o país mais poderoso do mundo naquela circunstância, a civilização mais forte naquele momento, naquele contexto da história da humanidade. E Deus, ele dá uma promessa para o povo. Algumas coisas importantes que nós temos. Primeiro, eles não tenham medo. Primeira coisa, diante dos desafios que você encontrar à sua frente, não tenha medo. A outra coisa, aquietai-vos. A terceira coisa, vereis a salvação que o Senhor vai conceder a você. E você jamais vai ver a próxima questão, a quarta questão, você jamais vai ver aquele inimigo que você viu anteriormente. E a quinta questão, o Senhor lutará por você. E a sexta questão, fiquem calmos. Eu sei que não é fácil, mas vai passar. Mas vamos ao estudo aqui. Deus já advertiu desde o início que o êxodo do Egito envolveria morte, ou pelo menos a ameaça de morte do primogênito de Faraó. E naquele contexto, nós sabemos muito bem que Deus ele desmoralizou os deuses egípcios, mostrando que eles não eram verdadeiros, que eles eram falsos, criação da mente humana, desmoralizou o arrogante, o prepotente, o incrédulo Faraó, né, e fez com que o povo egípcio ele reconhecesse quem era o Deus verdadeiro e lhes deu a oportunidade, como também deu a Faraó e todo o seu contexto familiar e o contexto de toda a sua assessoria. Para evitar a morte dos primogênitos e poder tirá-los do Egito, Deus lhes pediu um ato de fé. E aquele ato de fé era a Páscoa, né, onde o sangue daquele animal que seria sacrificado seria posto nos umbrais das portas. Agora, que ele os estava levando a um beco sem saída, era a hora de dar o segundo passo de fé. Né? Assim como Deus, ele deu um passo e pediu que eles confiassem em Deus, que os primogênitos deles seriam salvos através da Páscoa, da celebração da Páscoa, e ali Deus concedia também mais uma oportunidade para o povo do Egito. Agora Deus ele dá uma outra... um outro momento, uma outra oportunidade ao seu povo. É hora de dar o segundo passo de fé, que seria seguir em frente. E nós devemos seguir em frente e confiar no Senhor. Depois de cruzar o Mar Vermelho, definitivamente, libertado da escravidão do Egito, Israel explodiu em um canto de louvor ao seu libertador. Isso é maravilhoso. E o que é que nós iremos abordar nesta lição? Né? Feito esse panorama, a saída do Egito, né? O apelo de Deus para que o povo saísse e a consagração do povo ao seu primogênito. O primogênito simbolizaria aquilo que é mais importante do povo. A primeira coisa que o povo deveria entender era consagrar aqueles que são o primogênito da casa. E o outro tópico a ser abordado na lição, a travessia do Mar Vermelho, as questões relacionadas ao deserto, um caminho que Deus abriu pelo mar, quando Deus ele abriu ali o Mar Vermelho, e a celebração, né, depois da vitória, depois da passagem do Mar Vermelho, depois de definitivamente o povo olhar para trás e ver que seus inimigos foram derrotados pelo Deus maravilhoso, pelo Deus poderoso,
pelo Deus que cumpre a promessa que ele dá, eles cantaram um cântico. E esse cântico que está exatamente em Êxodo, capítulo 15, versículo 1 até o 21, é também nos dito que, no livro do Apocalipse, que esse cântico será o cântico dos remidos do Senhor depois do segundo advento de Cristo. E assim, vamos adentrar o estudo dessa lição maravilhosa. Vamos ao primeiro tópico, a saída do Egito. Bom, em primeiro ponto aqui do primeiro tópico, Êxodo capítulo 12, versículo 33, diz o seguinte: e os egípcios insistiram com o povo, apressando-se a expulsá-los da terra, porque eles disseram, todos nós vamos morrer. Vejam, meus queridos, aqui como é importante esse apelo de Deus, né? Esse apelo de Deus ao seu povo. Todo o Egito estava desolado, porque não havia casa onde não houvesse um morto, onde não houvesse um luto. A permissão do faraó para Israel sair veio tarde demais. E por vir tarde demais, essa permissão do faraó trouxe consequência para o povo. E, meus queridos, com a frase, abençoa-me também, faraó expressou o sentimento de todo o seu povo, que nada mais nos aconteça, por favor. Era exatamente essa expressão, mas isso não era uma expressão de arrependimento, era uma expressão muito mais de remorso pelo que tinha acontecido, porque enquanto as pragas estavam caindo no contexto do povo, não tinha caído diretamente na casa do faraó, né? Bom, aí o que é que nós podemos entender? Não foi uma expressão de arrependimento, mas foi uma expressão, como eu disse, de quê? Acima de tudo, né? De tristeza pelo que tinha, de remorso pelo que tinha acontecido, né? Ele queria que a devastação passasse, mas ele não rendeu a vida dele ao Deus verdadeiro. Quando Israel exigiu pagamento por seus anos de serviço, os egípcios deram tudo o que pediram. Dessa forma, Deus garantiu que seu primogênito saísse do Egito e que os seus primogênitos saíssem do Egito são e salvos, porque eles confiaram no sangue do Cordeiro. Mas não era o sangue do Cordeiro literal que estava ali, mas é aquele que haveria de vir. O há de vir, o Jesus que haveria de vir derramar a cruz no Calvário. Eles olhavam para frente na certeza do que haveria de acontecer. Nós olhamos para trás na certeza do que aconteceu. E nesse sentido, né, é que o texto ele diz, todos nós vamos morrer, apressando-se ao expulsar da terra do Egito, voltando a dizer, não por arrependimento, e sim muito mais por remorso. E, meus queridos, o segundo ponto desse tópico, a consagração dos primogênitos. E a Bíblia diz, consagra ao Senhor tudo que você tem, e seus planos serão bem-sucedidos. Lá em Provérbios diz isso. E Êxodo, capítulo 13, versículo 2 diz, consagra-me todo o primogênito, quem abrir uma madre entre os filhos de Israel, tanto os homens como de animais, é meu. Né? Então, Deus pediu que os primogênitos eles fossem consagrados. E como os primogênitos eram consagrados? É preciso entender isso. Eles eram consagrados com a morte. Todo primogênito tinha que morrer, mas foram tomadas providências para substituir o primogênito, para que outro não morresse em seu lugar. A gente percebeu isso muito bem no que aconteceu na Páscoa. E agora, preste atenção nessa relação. Israel é o primogênito de Deus. A igreja é o Israel espiritual. Portanto, todos devemos morrer para sermos consagrados a Deus. Mas há um ser que morreu em nosso lugar, que haveria de morrer no lugar deles no futuro, e que eles acreditavam, como eu disse anteriormente, naquele que haveria de vir, e nós acreditamos naquele que veio e morreu na cruz do Calvário para salvar. É interessante que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo que colocar o seu sangue na porta do seu coração não morra, mas tenha o que? A vida eterna. Então, consagra a primeira coisa que você tem a Deus, de seus planos serão bem-sucedidos. Tudo é de Deus, tudo é de Pai. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, tudo que você tem, consagre primeiro ao Senhor. E, meus queridos, Deus já fez a sua parte.
a nossa responsabilidade e a nossa parte é deixarmos ele cobrir com o seu sangue redentor. E aquilo que aconteceu no passado, a consagração dos primogênitos, levaria o povo a compreender quem estaria com ele, quem seria aquele que os conduziria. E agora vamos ao próximo ponto, que é a travessia do Mar Vermelho. O preso no deserto é o primeiro ponto desse tópico. Em Êxodo capítulo 14, versículo 3, diz assim: pois o faraó dirá dos filhos de Israel, eles estão trancados na terra, e o deserto os encerrou. Com a permissão do faraó, Israel saiu em formação de combate, mas Deus não queria que eles guerreassem, então os levou para fazer um desvio. Isso é importante nós entendermos. Enquanto isso, é importante nós entendermos, faraó se arrependeu de se arrepender e foi após Israel. Israel estava agora encurralhado no deserto, sem a possibilidade de escapatória. Era impossível, humanamente, o povo de Israel, eles passarem ali daquele deserto. O exército de Faraó, com toda a sua força, com toda essa estrutura bélica, vinha para diante, por trás do povo de Deus. Não havia saída nem para a direita, nem para a esquerda. O que existia era o mar na frente. E aí, exatamente, onde se prova que o nosso Deus é o Deus do impossível. É o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. É como um ato de fé. Eles levaram o sarcófago de José com eles, né? Os restos mortais de José. Além disso, Deus os estava conduzindo de maneira miraculosa. E eles não precisariam temer, assim como eu e você não precisamos temer. No entanto, ao ver o exército de Faraó, a fé daquele povo foi completamente destruída. Quão cedo eles esqueceram dos milagres que experimentaram ao verem as pragas caírem sobre o Egito e ao verem a mão protetora de Deus. Deus não deixaria eles abandonados nesse momento. Isso também vai acontecer conosco, ao que eles pensavam. Nós haveremos de perecer. O exército de Faraó é forte e vai nos destruir. E aí, exatamente, é o que nós precisamos entender e perceber o que nos diz. Primeiro, Crônicas 16, 12. Lembre-se das maravilhas que ele fez. Perdão, 1 Coríntios 16, 12. Lembre-se das maravilhas que ele fez. E hoje eu digo a você, a todos nós que aqui estamos ouvindo, a você que está em casa, lembre-se sempre das maravilhas que Deus fez. Se Deus ele abriu o mar vermelho para o povo que estava preso no deserto, meu amigo, minha amiga, ele pode fazer coisas maiores, coisas melhores para nós. E o que aconteceu? Um caminho no mar é o próximo ponto que nós iremos abordar. E Moisés disse ao povo, que está em Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14, não tenham medo, mantenha-se firme e veja a salvação que o Senhor fará por você hoje, pois os egípcios que você viu hoje, nunca mais o verá para sempre. O Senhor lutará por você e você ficará à vontade. Olha que coisa, aquilo que eu disse no início. Primeira coisa, não tenha medo. Segunda coisa, mantenha firme e constante. Terceira coisa, veja a salvação que o Senhor já fez na sua vida. Você nunca mais, quarto, você nunca mais vai ver o seu inimigo. Quinto, o Senhor vai lutar por você. Né? E sexto, você ficará à vontade. Veja, 6 coisas aqui maravilhosas e grandiosas que o Senhor está prometendo para o seu povo diante do Mar Vermelho. Bom, diante da falta de fé do povo, Moisés os encorajou a confiar em Deus. E eu encorajo você também e a mim mesmo a confiarmos no Senhor. Então, Deus, ele deu exatamente esses tópicos que eu apresentei para vocês, exatamente para que eles entendessem quem é que estava conduzindo ele. Aquele Deus que os deu a vitória lá no Egito, que cuidou deles 400 anos do Egito, que cuidou dele quando caiu as pragas sobre o Egito, esse Deus não os abandonaria no deserto. Eles temeram, acharam, dizendo, nós seremos enterrados aqui no deserto, nós estamos destruídos. Mas Deus ele fez algo maravilhoso, extraordinário. Deus abriu, é o próximo tópico, um caminho no mar. E no capítulo 14 de Êxodo, versículo 19 e 31, Deus deu apenas uma ordem ao povo, marche. A partir desse momento, o inesperado aconteceu. Deus apenas pediu que eles marchassem. E o que aconteceu? Primeiro, o anjo de Deus e a coluna de fogo, de nuvem,
foram colocados entre os acampamentos de Israel e dos egípcios. Deus não permitia que os egípcios passassem. Durante a noite, a coluna era escuridão para os egípcios e luz para os israelitas. Que coisa maravilhosa! E será assim também comigo e contigo. Moisés levantou sua vara e o mar se abriu, para que Israel pudesse passar seco. E, meus queridos, Israel entrou no mar, as águas tendo como muro à direita e à esquerda. O povo passou em terra seca. Que milagre extraordinário, que coisa linda. Construa isso na sua mente, na sua memória, esse cenário. Os egípcios também tentaram entrar ali no mar. Ao amanhecer, Deus derrubou os egípcios. Talvez eles estivessem perto do povo de Deus, mas o meu Deus e o seu Deus nunca falhou. As promessas deles estão de pé. Quando eles tentaram recuar, o mar voltou ao seu curso, destruindo todo o exército. E, meus queridos, da praia do mar, Israel viu a vitória, e eles creram em Deus e em Moisés, que Moisés ali era um instrumento nas mãos de Deus para libertar. O caminho que levou eles à salvação foi o caminho que levou o povo rebelde do Egito, comandado pelo faraó. Esse exército rebelde, ele pereceu ali no mar, na travessia do Mar Vermelho. E, meus queridos, e depois de tudo, a celebração, a vitória, né? O fim da escravidão, o cântico de Moisés. Em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. E canta o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, reis e santos. Isso cantado ali pelo povo no deserto, será entoado também por mim e por você, quando Jesus Cristo voltar a esse mundo. E assim, vendo o que havia acontecido, Moisés lidera Israel em um cântico de louvor, enquanto Miriam responde com um coro, junto com as mulheres. Já imaginaram que coro, que coral bonito ali no deserto, os instrumentos de música, a consagração, a reverência, o reconhecimento, a alegria de terem presenciado um evento ímpar na história do mundo, o maior milagre físico acontecido na história do mundo, a abertura do Mar Vermelho. E, meus queridos, e nessa canção, nenhuma menção é feita ao que Israel fez. Ele não apenas louva a Deus por destruir inimigo, mas também é admirado por suas obras. A reação daqueles que ouvem o que aconteceu é anunciada, que Deus fez tudo. Deus é tudo em nossa vida. Ele é quem nos livra, ele é quem nos guarda. O guarda de Israel, ele não dorme. Ele te guardará, ele te cobrirá e te protegerá. Ele vai abrir o mar vermelho que existe na sua vida. Além disso, anuncia o que Deus ainda está por fazer. Tu induzirás e os plantarás no monte da tua herança. Quando os juízos de Deus tiveram sido manifestados e o mal e a opressão tiverem sido erradicados, os remidos das nações o louvarão e por esses justos juízos do Senhor, cantando o canto de Moisés ali do capítulo do livro de Êxodo e repetido ali no capítulo 15 do livro do Apocalipse. E, meus queridos, o livro Grande Conflito, Cristo, Conflito e Valor, a meditação de Ellen White, de 20 de março, diz o seguinte: libertando nossa alma do cativeiro do pecado, Deus operou para nós um livramento ainda maior do que os hebreus fizeram no Mar Vermelho. Com o exército hebreu, devemos louvar ao Senhor com nosso coração, nossa alma e nossa voz, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmos, capítulo 107, versículo 8. Aqueles que meditam nas grandes misericórdias de Deus e não se esquecem dos seus dons menores, enchem-se de felicidade e cantam ao Senhor em seus corações. Meus queridos, as bênçãos diárias, diz ela, a serva do Senhor, que recebemos da mão de Deus, e, acima de tudo, a morte de Jesus para trazer felicidade e o céu ao nosso alcance, devem ser o objeto de grande gratidão. Que sejamos gratos e que reconheçamos aquilo que Deus fez
Aquilo que Deus faz é aquilo que Deus fará para nós. O Deus que abriu o mar vermelho no passado, ele haverá de nos ajudar para que nós possamos superar todos os nossos obstáculos. Que Deus nos abençoe. Que venha em nossa memória sempre aquele cenário do povo vitorioso, do povo de Deus vitorioso, atravessando o mar vermelho, e Deus destruindo os inimigos do povo de Deus. Guarde isso no seu coração, na sua memória, e que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de, neste momento, recapitularmos a lição, esse estudo maravilhoso sobre a travessia do Mar Vermelho, como tu conduziste o teu povo, como tu protegeste o teu povo, como tu guardaste o teu povo, como tu concedeste a vitória ao teu povo, como tu encheste o teu povo de esperança, como tu não desamparaste o teu povo. Que nós possamos, Senhor, que nós possamos, ao passar pelo mar vermelho dessa vida, que nós possamos erguer a nossa mente, o nosso coração para cima, para sempre, entendendo que tu és o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por tudo, abençoe as pessoas que estão nos acompanhando, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado por nos assistir, não perca a oportunidade, compartilhe o nosso canal, dê um like no nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Deus abençoe.